Como é que É que, assim, normalmente, eu acho que 100% dos casos, quem procura ajuda são os familiares, não é o próprio paciente. Isso. Ou acontece do cara pensar, será que eu tô ficando esquizofrênico e vai procurar? Isso existe? Geralmente é alguém, a família e tudo, porque como o delírio, a própria definição fala, é algo imutável. Então ele acha que está acontecendo aquilo, que é uma verdade. Então dificilmente ele vai achar que aquilo é uma doença, porque para ele é uma realidade. Por isso que a gente fala com o fantasioso. Então a família, o amigo e tudo que vai perceber o que está acontecendo e poder levar ao médico. Mas aí então os casos chegam já quando o cara já tá com uma teoria de que tá sendo perseguido, já tá bem evoluído, assim, é difícil tu saber antes disso acontecer se a pessoa tá ou não tá. Infelizmente, o povo procura o psiquiatra quando a situação tá mais grave. Sim. Porque antes começa a apresentar alguns sintomas que a gente vê que a pessoa às vezes não tá bem. Então, um dos primeiros sinais que a gente vê que a pessoa não tá legal chama-se isolamento social. Então, imagina só, nós estamos aqui, né, socializando, conversando e tal, e é esse o nosso padrão no dia a dia. Do nada, a pessoa começa a se afastar, entendeu? Começa a afastar, não começa a ver graça, às vezes, que estão no trabalho, na escola, não começa a prestar atenção, acha que os amiguinhos ali, né, estão, sei lá, às vezes fazendo um complô contra ou falando mal deles, às vezes não quer ir mais para a escola, tem dificuldade de aprender, começa a ter uma perturbação do sono, tá? A pessoa não consegue dormir direito, uma inversão, sabe, do dia para a noite. Isso são questões que começam a aparecer e que são sinais de que algo não está bem e que poderia ter sido levado, né, a um médico para poder avaliar melhor, entendeu? Porque esses sintomas clássicos, eles aparecem mais tarde. Mas antes costumam aparecer esses sinais específicos, mas o que muitos falam, se é adolescente é uma fase, talvez é uma fase, depois passa, né? Se é do adulto, deve ter uma questão pessoal e tudo. Pois é. Poder pode, e a maioria é alguma outra coisa, né? Porque a esquizofrenia atinge 1% da população. Então, são cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil, no mundo em torno de 25 milhões. Mas esse é o problema, é a pessoa deixar para lá. Todos nós vamos ter uma oscilação do humor, né? Tem dia que você acorda bem, né? Tipo assim, hoje eu vou ser entrevistado pelo Petri, tô super feliz, né? Então, tem dia que você acorda melhor, tem dia que você acorda meio mal, tem dia que você não dorme direito. É algo normal, faz parte da vida. O que eu tenho que avaliar é a questão como é que tá no dia a dia. Se eu começo a não dormir, já tem 1 semana, 2, né? Já não começo a socializar, né? 1, 2, 3 semanas, meu rendimento no trabalho cai, na escola cai, aí a mãe põe de castigo, né? Vai pra escola, não quer ir, e nada muda, aí que assim, opa, pode estar acontecendo alguma coisa, né? Então, os diagnósticos diferenciais, pode ser depressão, né? Pode ser transtorno de adaptação, então pode ser muita coisa, mas também pode ser um sinal de algo também mais grave, como esquizofrenia. Só que você só vai conseguir ver se essa pessoa for acompanhada com um profissional adequado. Existe algum exame de imagem para ver se a pessoa tá com esquizofrenia ou só acompanhamento psiquiátrico, conversas para ver se está evoluindo ou não? Não temos, por isso que quando a gente vê, né, o que acontece no cérebro, de imagem, tudo que a gente tem está dentro de de estudos, né, acadêmicos, mas sem uma validação para ser usado aqui fora, né? Então é mais restrito às universidades. Então nós não temos nenhum exame. Então o que a gente tem? A conversa com o paciente, então a gente faz todas as perguntas, a gente repete muitas vezes as perguntas para ver se bate as respostas, né? Então é muito comum da pessoa falar, a gente primeiro separa, né, o correto. Você separa o paciente e a família, porque às vezes a família contando deixa o paciente mais irritado, né? Então aí conversa com a família, depois você conversa com o paciente. Tem alguns que às vezes eles não trazem de primeira, né? Tipo, não sei o que me trouxeram aqui e tal. Aí você mesmo, aí você conversa, mas teve um problema aí que acharam que invadiu sua casa, né? Sim, não, ainda querem invadir minha casa.
né, a polícia norte-americana quer invadir tudo. Eu já falei para meu pai para poder chamar a polícia e tudo, mas ele não me ouve, né? Então, você vê que tem alguns que têm uma dificuldade de falar, porque acham assim, não devem acreditar em mim, tá? Mas aí a gente avalia tanto a história da família, a história do paciente. A gente avalia também, se ele está na escola, a gente pede, né, que alguém, né, um professor e tudo, faça um relatório para saber como é que está dentro da escola, de aprendizado, de relacionamentos, tá? E aí a gente investiga. Costumamos pedir exames para poder descartar outros problemas. Então, se eu peço exame de sangue, uma alteração de vitamina, se uma baixa de vitamina B12, por exemplo, eu posso ter um sintoma psicótico. Então, esse sintoma de delírio, alucinação, ele não é exclusivo da esquizofrenia. Ele é algo que qualquer pessoa pode ter. Entendeu? Qualquer doença, tudo pode levar a isso, mas depois que você trata, desaparece. Entendeu? Então, a falta de vitamina, né? Alteração de vitamina. Se eu tenho problema no tireoide também, se ela está a tireoide, a gente fala hipertiroidismo, ou uma tirotoxicose, que está numa função assim absurda, pode ter sintomas psicóticos. Então, ou seja, eu peço os exames para poder descartar. Se eu vejo que tem, às vezes, alteração no andar e tudo, será que eles não pode ser um tumor? Então, aí eu posso pedir uma ressonância, né, uma tomografia, para poder o quê? Descartar os problemas. Tá? Por quê? Porque com a psiquiatria, a gente precisa muito o quê? De ouvir o paciente, de ouvir a família e acompanhar. Mas eu acho importantíssimo quando o psiquiatra pede, porque a gente tem que descartar tudo que pode estar atrapalhando a gente. E também perguntar, geralmente em particular, assim, para a família, também se faz uso, né, de drogas, se tem familiares que têm esquizofrenia, tá? Ele é tão complexo que não precisa ser um paciente que tem um familiar com esquizofrenia. Transtorno bipolar, transtorno do espectro autista, se a pessoa tem na família, também aumenta o risco de ter esquizofrenia. Então, eu posso ter transtorno bipolar e o meu filho, né, pode desencadear esquizofrenia. Entendeu? Então, ou seja, você vê que é muito complexo, porque a genética de muitos transtornos são semelhantes. Então, a pessoa pode passar ilesa nessa vida sem ter nada, mas também pode desenvolver não somente a doença que tem alguém na família, mas alguma outra que tenha uma genética semelhante.